Então, Ló, agora com os seus empregados, sua família, a Bíblia não revela o nome da mulher de Ló, pegou seus animais, eles tinham muitos tesouros, eles tinham muita... Abrindo a nossa Bíblia amiga, lá em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 11, que diz assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Lindo esse versículo, né? Mas o que esse versículo tem a ver com a nossa história de hoje, que é Sodoma e Gomorra? Então, se alguém chegasse na sua casa agora e dissesse assim pra você: corre, sai daí, vai começar a chover fogo do céu, vai queimar tudo, você vai perder tudo, você vai morrer. Você ficaria paradinho onde você está agora? Ou você começaria a correr em busca de uma saída, em busca de uma solução? Você partiria para fora da sua casa, quem sabe você correria para fora do seu bairro, você levaria sua família, pegaria seus bichinhos de estimação, mas você fugiria, você não ficaria parado, não é mesmo? Eu tenho certeza que você procuraria se esconder desse perigo. Pois foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqui é Abraão. Ele é um homem muito amigo de Deus. Ele tem uma intimidade muito profunda com o seu Deus. Ele conversa com Deus diariamente. E tanto é que ele entrou para a lista dos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus, na nossa Bíblia amiga, diz que ele foi reconhecido como um dos heróis da fé. Por quê? Porque ele creu sem ver. Você lembra da história dele? Quando Deus disse que era para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e caminhar em direção para uma terra que Deus mostraria para ele. Ou seja, era para ele sair da casa dele, do lugar onde ele morava, do lugar onde ele habitava, onde ele estava seguro, e ir morar em uma terra onde ele não sabia onde era. Deus mostraria no caminho essa terra. Você acha que ele foi ou não foi? Ele foi. Por isso ele foi reconhecido como um homem de fé, porque mesmo sem ver, ele acreditou. E quando nós acreditamos nas promessas do Senhor, nós damos créditos às promessas do Senhor, nós permitimos que elas aconteçam na nossa vida. E assim Abraão fez. Ele pegou a sua esposa, Sara, pegou o seu sobrinho Ló, pegou todos os seus bens e eles foram em direção a essa terra prometida. Eles chegaram em determinada cidade, eles montaram um acampamento deles ali, só que começou a acontecer um problema. Qual problema você acha que começou a acontecer? Quando Abraão e Ló, nessa época eles estavam morando no Egito, quando eles saíram do Egito para ir em direção à terra que o Senhor tinha prometido a eles, eles eram muito ricos. Abraão era muitíssimo rico. Ele tinha muitos gados. Mas Ló também tinha muito gado. Eles eram muito ricos. Aí eles começaram a espalhar os seus animais na terra ali, para os animais pastarem, para os animais comerem. Até aqui problema nenhum, né? Só que eles não tinham só gados. Eles tinham muitos outros animais. Eles tinham muitas ovelhas, eles tinham camelos, eles tinham vacas, cabritos, bodes, os animais que você imaginar eles tinham, porque eles eram muito riquíssimos. E além de gados, de vaquinhas, ovelhinhas, eles também tinham empregados. Eles tinham muitos empregados que ficavam encarregados de cuidar de todos esses animais, de cuidar das suas plantações, de cuidar das suas terras. Aí começou um problema. Sabe por quê? Porque a terra em que eles estavam morando já não dava conta de suportar tantos animais. Ou seja, não tinha comida para todo mundo ficar ali. Então o que aconteceu? Eles começaram a brigar. Os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão. E eles começaram a discutir e a brigar por espaço de terra, onde os animais de Ló queriam ficar, onde os animais de Abraão poderiam ficar também. Então eles começaram a discutir, começaram a brigar. E então Abraão chegou para Ló e disse assim: olha, nós somos parentes e não é legal que nós ficamos brigando por causa de terra. Agora eu deixo você decidir. Olhe para todos esses lados, olha para todos os lugares. Eu deixo você escolher um lugar. Se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste. Se você decidir que vai para o oeste, eu vou para o leste. Olha que atitude bonita que Abraão teve. Porque quando Deus fez a promessa, quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus disse para Abraão que daria a terra prometida para ele. Deus não falou para Ló, Deus falou para Abraão. E que através da vida de Abraão,
todas as famílias da terra seriam beneficiadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas através da vida de Abraão. Mas Abraão foi generoso. Abraão deixou que Ló escolhesse para qual lado ele iria morar agora. Então Ló, ele foi, olhou para todos os lados de onde eles estavam e ele avistou ao longe um lugar onde havia a planície do Rio Jordão, onde a terra era bonita, a terra tinha árvores, tinha uma plantação, aonde a terra possivelmente frutificaria por causa do rio, era um lugar bonito, enquanto o outro lado já não era tão bonito assim, até porque não possuía um rio que cruzava ali. E aonde tem água, as plantas nascem mais bonitas, as plantas nascem mais vigorosas, a terra é mais saudável para os próprios animais dele ficar ali, né? Por isso que Jesus diz que Ele é a água da vida, porque quando nós ficamos com Jesus, que é a nossa água da vida, nós nunca mais teremos sede de outros tipos de água que o mundo nos proporciona, outros tipos de programas que o mundo traz a nós. Quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós nos saciamos daquilo que Ele nos dá. Ló não pensou assim. Ele avistou aquele lado da terra e ele falou assim para Abraão: eu vou pegar os meus animais, os meus empregados, tudo que eu tenho, eu vou lá para aquele lado, eu vou ficar naquele lugar ali, vou me estabilizar ali, aonde tem aquele rio, vou me apropriar daquele rio, vou fazer minha plantação, vou construir a minha barraca ali e vou me acampar ali. Só que tem um detalhe: Ló em nenhum momento pediu a direção de Deus, em nenhum momento ele pediu para o Senhor se esse era o caminho que o Senhor queria que ele seguisse. Sabe por quê? Porque aquele lado onde ele só avistava as coisas boas, próximo deste lugar, próximo do rio, dessa terra linda que ele avistou, tinham as cidades, eles não eram do povo de Israel, então eles adoravam a outros deuses, eles tinham outras culturas, eles possuíam outros costumes, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. E aí, quando Ló fez a sua própria escolha, sem orar, sem conversar com Deus para ver se essa era a vontade de Deus, ele decidiu fazer a sua vontade, ele estava atraindo para a sua vida consequências que mais lá na frente ele iria receber essas consequências, ele iria colher essas consequências. Então, ele pegou todos os seus animais, eles dividiram, né, os seus animais, dividiram os seus empregados e agora cada um foi para um lado, tá? Cada um pegou os seus animaizinhos e cada um foi pro seu canto. Então, Ló, agora com os seus empregados, sua família, a Bíblia não revela o nome da mulher de Ló, nem das suas filhas, mas Ló tinha sua família também, pegou seus animais. Eles tinham muitos ouros, eles tinham muita prata, eles dividiram também a prata, eles dividiram também o ouro, e cada um ficou com a sua quantia de tudo que eles tinham. Eles eram muito ricos, eles eram riquíssimos. Voltando ao nosso topo da conversa, depois de dividirem tudo, Ló foi em direção à cidade que ele escolheu. Ele foi acampando até chegar à terra que ele tinha escolhido, até chegar cada vez mais próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ele chegou finalmente na cidade onde ele queria morar, ele se estabilizou lá, ele construiu a sua casa, ele colocou os seus animais na terra, se instalou ali, arrumou seus animais, usou da sua riqueza para se estabilizar nessa terra onde o povo era perverso e as pessoas eram malvadas. Ló não averiguou isso antes de se mudar para lá. Ele só olhou que a terra era fértil, a terra possuía o rio e ela tinha muitas coisas boas. Porém, aquela gente desagradava ao Senhor. E o pecado dessa gente malvada, perversa, subiu até os céus. Você lembra que lá no dilúvio, quando aconteceu o dilúvio, que Deus acabou com a humanidade, com a chuva, foi por causa da maldade do coração do homem, foi por causa que o homem era muito mau e isso entristeceu o coração de Deus. Agora aqui estava se repetindo de novo, a maldade daquele povo estava vindo à tona, o cheiro da maldade daquele povo estava subindo até os céus e Deus enviou 2 anjos a descerem e destruírem aquelas cidades. Só que antes desses 2 anjos irem lá destruir Sodoma e Gomorra, esses 2 anjos passaram lá na casa de Abraão e a Bíblia fala que esses 2 anjos, eles eram em formas de homem.
Então, eles foram lá na casa de Abraão. Abraão foi hospitaleiro, Abraão os recebeu bem. E como eu falei para vocês antes, Abraão era muito amigo de Deus. E Deus não conseguiu esconder esse segredo dele, porque lá nas cidades onde Deus ia destruir com fogo, Abraão tinha um parente lá. E certamente, se acontecesse algo de ruim com Ló, Abraão ficaria muito magoado por causa da sua parentela. Ele era tio de Ló. Ele tinha um certo carinho, uma certa afeição pelo seu sobrinho. Então, os anjos contaram para Abraão o que iria acontecer. E Abraão implorou, Abraão pediu para que nada acontecesse com Ló. Abraão, ele intercedeu, ele pediu em favor da vida de Ló, que nada acontecesse com Ló, que Deus permitisse que Ló saísse de lá, então, do meio daquela gente má. Você vê o tamanho da importância da sua oração quando você ora pelo seu amiguinho, quando você ora pela sua mãe, pelo seu pai, quando você ora pelas pessoas que estão próximas de você. Abraão, ele pediu em favor de Ló e o Senhor atendeu o pedido dele. Então, os anjos desceram, foram até Sodoma e Gomorra e lá, quando eles chegaram, Ló foi prontamente recebê-los, curvou-se perante eles, porque reconheceu que eles eram homens de Deus, eles eram anjos enviados por Deus ali para aquele lugar. Recebeu eles, levou-os para sua casa, foi hospitaleiro. Só que algo muito ruim aconteceu. Os homens daquela cidade souberam que tinham 2 homens novos ali, que eles eram habitantes novos ali, ou estavam de passagem por ali, e logo maquinaram o mal. Eles queriam fazer maldade com esses 2 homens. E eles foram lá bater na porta de Ló. Toque, 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 toque. Ló, nós sabemos que aí dentro tem 2 homens que são visitantes. Manda eles para fora porque nós queremos fazer maldades com eles. Só que Ló, ele ficou desesperado, porque no Oriente Médio, lá onde eles moravam, a hospitalidade daquele povo exigia que ele protegesse os seus visitantes. Então o que ele fez? Ele falou assim: não, homens, não façam isso não. Eu tenho 2 filhas, eu vou abrir a porta e eu vou colocar aí para fora as minhas filhas. Façam com as minhas filhas o que vocês quiserem. Imagina o desespero de Ló em querer proteger aqueles 2 anjos, porque ele sabia que aquelas pessoas eram más e que elas iam fazer muitas maldades com aqueles homens. Então ele ofereceu as suas filhas em troca da segurança desses visitantes. Porém, os anjos que estavam ali na casa de Ló não permitiram que isso acontecesse. Esse foi o ponto mais alto de toda a maldade. E eles viram com seus próprios olhos ali naquele lugar que a maldade do povo realmente muito, 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 muito avançada. Aqueles povos realmente eram muito malvados. Então, esses 2 anjos cegaram todos esses homens que estavam aqui na porta querendo pegar os visitantes. E aí os anjos falaram assim: ó, pega a tua família, os teus genros, as tuas filhas, a tua esposa, e corre daqui de Sodoma e Gomorra, sai dessa cidade, porque vai cair fogo do céu e vai queimar tudo, todos vão morrer, a cidade vai ser destruída. E Ló, por um certo momento, ele resistiu, ele não queria sair. Quem sabe ele fosse apegado às suas coisas, quem sabe ele tivesse esperança daquele povo melhorar, daquele povo deixar de ser perverso. Ele resistiu e os anjos falaram: Ló, nós estamos falando sério, Ló, pega suas filhas, pega sua esposa e sai daqui, corre daqui. E Ló se demorou, os genros dele acharam que ele estava brincando. Então chegou no ponto que não dava mais para esperar. A ira do Senhor se derramaria naquela cidade. Os anjos pegaram Ló, pegaram as suas filhas, a sua esposa e lançaram para fora do portão, tiraram eles da cidade, porque o Senhor iria derramar a sua ira sobre aquela gente. Agora que eles estavam em um lugar seguro, o Senhor lançou fogo sobre Sodoma e Gomorra e tudo que havia naquela cidade, todos os moradores, foi tudo queimado. Você consegue imaginar os gritos das pessoas chorando, os gritos daquela gente malvada, morrendo, quem sabe implorando ajuda, implorando salvação para os seus deuses, e nada pode ser feito, porque a maldade das pessoas tinha dominado os seus corações. Agora não sobrou nada de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Totalmente destruída. A ordem do Senhor foi que Ló, sua esposa e suas filhas continuassem andando até chegar na cidade mais próxima. E a ordem do Senhor foi que ele não olhassem para trás. Não era para eles olharem para trás para ver o que estava acontecendo. Só que nesse momento, enquanto eles estavam indo, todo aquele alvoroço acontecendo, a mulher de Ló virou para trás. E ela, no exato momento em que ela virou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. A Bíblia fala que ela se transformou nessa estátua
na hora, no exato momento em que ela desobedeceu a ordem do Senhor, que era de não olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Ela perdeu a vida dela. E agora nós podemos perceber que, embora Ló fosse um homem bom, ele estava no lugar errado. Ele escolheu morar no lugar errado. Ele optou por seguir o seu caminho sem pedir a direção de Deus. E a consequência disso tudo, ele teve que sair às pressas da cidade e ele perdeu tudo, toda a riqueza dele, ele não teve tempo de levar nada. Ele saiu apenas com a sua família, fugitivo daquele lugar, para que ele também não perdesse a sua vida. É triste quando nós optamos em fazer a nossa vontade, não é mesmo? Agora, querido educador cristão, eu sugiro a você que você faça uma dinâmica com a sua turma, dependendo da idade dos seus alunos. Essa dinâmica seria para os alunos maiores, uma idade entre 8 anos para cima, que eles já vão conseguir entender, eles vão conseguir trazer essa aplicação pessoal para a vida deles. Por exemplo, por que Ló se demorou tanto para sair daquele lugar? Por quê? Seria uma pergunta, né? Você pode fazer um jogo de perguntas e respostas, onde não tem a resposta certa, né? A resposta que a sua criança lhe der, você vai tentar trazer a forma correta, você vai tentar assimilar a resposta que ela te deu ao cotidiano dela. Então, a primeira pergunta seria: por que Ló se demorou tanto em sair daquele lugar? O que prendia Ló naquela cidade? O que prendia Ló naquele lugar? Sendo que ele sabia que ele estava no meio de um povo que era perverso. A segunda pergunta, você pode usar a mulher de Ló. Porque você pode usar ela. Se a ordem de Deus era não olhar para trás, é porque não era para olhar o que estava acontecendo. Não era. Deus não queria que eles vissem. Deus não queria que eles olhassem para trás. E ela desobedeceu. Então a segunda pergunta você pode colocar: por quê? Qual o motivo que a mulher de Ló virou para trás? Por que você acha? Por que você acha que ela virou para trás? Por que ela quis olhar o que estava acontecendo? Será que foi curiosidade? Porque ela estava apegada demais aos bens materiais e quando ela percebeu que estava tudo queimando, que ela ia perder tudo, ela se desesperou, ela entrou em desespero, ela entrou numa aflição e ela quis olhar para comprovar realmente que ela perdeu tudo. Sabe? Qual foi o motivo que fez ela virar para trás? E a terceira pergunta que você pode trabalhar na vida das suas crianças, e talvez a mais importante, é: qual foi a importância de Abraão, da intercessão de Abraão? E aí você tem que explicar para suas crianças, caso elas não saibam, o que é intercessão. Qual foi a importância da intercessão de Abraão na vida de Ló? Essas três perguntas, se você conseguir extrair dos seus pequenininhos a resposta para essas perguntas, você pode ter certeza que você obteve sucesso nessa aplicação. Essa lição, ela nos traz muitos objetivos, muitas lições que nós conseguimos focar na vida das nossas crianças. E para finalizar essa lição, você pode ler novamente o versículo que nós lemos no início. Está lá em 1 Timóteo, você lembra onde está? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, de tudo que te prende no pecado, fuja de todas as imoralidades, fuja de tudo que desagrada a Deus. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Você pode fazer, quem sabe, uma colagem, e uma colagem bem bonita, um cartaz bem bonito, e deixar pendurado na sua sala. Eles vão amar e com certeza, cada vez que eles olharem para esse versículo, para essa colagem, eles vão assimilar a história que você contou e vão realmente perceber o quanto é importante fugir das ciladas de Satanás, fugir daquelas coisas que aos nossos olhos aparentam ser bom, aparentam ser gostoso, aparenta ser bonito, aparenta ser frutífero, aparenta ser maravilhoso, quando na verdade nós estamos caindo numa cilada do inimigo.